Então vamos utilizar agora e criar o código de remover os números pares do array recebido e retornar os números ímpares que existem dentro desse array aqui em Go. Então vamos criar aqui esse código junto para a gente poder testar e ver se realmente funciona. Então eu vou estar aqui na pasta arrays dentro do nosso repositório Data Structures Go, dentro do arquivo remove even numbers, beleza? Aqui eu coloquei só os dois códigos que mais fazem sentido, porque os outros códigos foram simplesmente coisas simples para exemplificar. Agora eu vou começar a guardar os códigos aqui para vocês, beleza? Então já vai estar guardadinho lá no repositório. Então eu tenho aqui a função remove even numbers from array, que eu vou criar essa função junto com vocês, beleza? Ele vai receber por parâmetro o array que a gente acabou de falar, que é um array de ints, e ele vai retornar pra gente um odd numbers, tá? Então ele vai retornar pra gente que vai ser uma lista de inteiros, beleza? Aqui eu poderia colocar também o array de inteiros e declarar ele aqui embaixo, tá? Se eu quisesse, ou eu posso declarar na volta também, tanto faz onde você vai fazer isso, tá? Eu poderia tirar esse odd numbers daqui e poderia colocar aqui odd numbers, e aí ele recebe uma lista e depois eu dou um return odd numbers, tá? Dá na mesma aqui, só que ao invés de eu utilizar essas duas linhas, eu simplesmente coloco odd numbers aqui em cima, que fica um pouco mais fácil de entender, beleza? E isso se chama retorno nomeado em Go, tá? Eu vou deixar o link aqui no card também se você não viu. Então, aqui a gente tem o remove even numbers from array, que ele recebe esse array como parâmetro. A gente vai iterar essa lista, então a gente vai fazer um if, o i recebe 0, certo? I tem que ser menor que o tamanho da lista, ela não pode ser menor ou igual, tem que ser i menor, e ele vai fazer i mais mais, certo? Aqui na verdade é um for, né? Deixa eu só trocar aqui para for, porque o if não faz o menor sentido. Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte, if, a gente vai pegar o array na posição i, que é o que a gente acabou, que é a posição atual que tá na iteração, no loop, beleza? E a gente vai fazer um mod 2, ou seja, dividir ele por 2 e pegar o restante. Se esse número mod 2 for diferente de 0, ou seja, se sobrar um número que não seja 0, é porque ele é um número ímpar. Se ele é um número ímpar, lembra que se eu fizer isso daqui, então colocar, por exemplo, na posição 0, na posição 1, não existe isso, né? A não ser que a gente colocasse aqui que o retorno é um array e não um slice. Como a gente está utilizando slice, a gente precisa adicionar um número lá dentro, porque não existe nada. Então a gente vai fazer com que odd numbers receba um append de odd numbers, ou seja, eu vou concatenar ele, a própria lista, com um número a mais. Qual o número? O array na posição i, que é o número atual do loop, beleza? E aí ele vai ficar nessa, e toda vez que ele achar um número par, ele não vai entrar aqui, porque ele só vai entrar quando for número ímpar. E aí ele vai sair desse for, eu vou dar um return. Por que eu não preciso especificar de novo o return odd numbers? Porque o Go já sabe que eu vou retornar odd numbers por conta de eu ter nomeado ele aqui na parte do retorno, beleza? E aí eu coloco aqui a minha função main printando esse cara, né? Eu vou colocar aqui que a minha função é main, então vou colocar o package main, vou trocar aqui também. Então vamos rodar aqui essa função e vamos ver o que ele vai retornar, né? Então rodando aqui, ele deu 1, 3 e 5, porque eu mandei 1, 2, 3, 4 e 5, né? Então se eu tirar, eu colocar só o 1 aqui e deixar 1 e 5, ele tem que me retornar 1 e 5 da mesma forma. Assim como ele retornou, se eu colocar aqui um número gigante, colocar 32, colocar 33, sei lá, 56, 55, 55, vamos colocar 77, sei lá, uns números aqui aleatórios. Ele tem que me retornar esse número gigante finalizando em 3, 33, 55, 77, né? Deixando para trás o 56 e o 32, né? Então, meio que a nossa função vai funcionar dessa forma e é uma função bem simples, mas que a gente começa a ter uma ideia aqui de como funciona o array em Go, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.